Olá pessoal, tudo bem? Vou passar aqui as instruções a respeito da P2, tá? Gente, a P2 ela vai ser uma tarefa prática, tá? Onde nós vamos abordar os conceitos estudados aí durante o segundo semestre e o primeiro também, tá? E vai ser uma prova bem prática, tá bom? Só que eu não vou nesse primeiro momento, tá, pessoal? Eu não vou, aliás, nessa prova P2, eu não vou cobrar a parte de conexão com o banco de dados, tá? Professor, mas por que você não vai cobrar na tarefa P2 a conexão com o banco de dados, tá? Porque alguns alunos tiveram, né, alguns problemas com a instalação do SQL Server, tá? E justamente por causa de versão de Windows, ou que o computador não comportou. Então é o seguinte, gente, nessa prova eu não vou cobrar, né, de vocês o SQL Server. Eu cobrei durante as aulas, tá ok? Porém, nas aulas, né, caso o aluno não tenha conseguido desenvolver aí a conexão com o banco, né, não conseguir interagir com o banco de dados por algum problema técnico, né, eu permiti o envio de relatórios, né. Então, gente, o que eu vou cobrar? Eu vou cobrar tudo que nós estudamos no primeiro e no segundo bimestre e não vou cobrar a parte do banco, tá ok? A parte do banco vai ser apenas para conhecimento, não vai ser cobrado na prova, né? Vai ser apenas para conhecimento. As videoaulas estão disponíveis aí o tempo todo para vocês vão poder consultar a hora que vocês quiserem, tá ok? No entanto, eu não vou trazer ela para P2. Por quê? Porque, primeiro, o prazo é muito curto, tá? E se eu colocar, né, uma questão que envolva banco de dados aqui nessa P2, pode ser que algum aluno aí venha ter problemas, né? Porque, pô, professor, meu SQL não está funcionando e aí ele vai perder tempo até desenvolver o banco de dados, ele vai perder um tempo precioso aí para até resolver tudo. Aí depois que ele resolveu, aí sim que ele vai fazer a prova. Então pode ser que nesse processo aí gaste muito tempo e o aluno não consiga entregar a prova a tempo, tá? Então devido a isso não irei cobrar banco de dados na prova, tá? Então vamos lá, gente, eu quero um supervisório. Vou explicar primeiro o processo, tá? Depois que eu explicar esse processo, aí eu vou partir para as telas. Vamos lá. Gente, a tela principal, que é a tela de processo, é o seguinte. Eu tenho aqui, gente, um sistema de dosador, tá? Eu tenho um tanque aqui que vai dosar líquido em um determinado recipiente, tá? É o seguinte, gente, a válvula que eu tenho aqui é uma válvula proporcional. Pessoal, uma válvula proporcional, ela possui um sistema em malha fechada, né? Esse sistema em malha fechada é um sistema de controle, né, baseado no PID, que é o controlador proporcional, integral e derivativo, tá? Então o que acontece, gente? Essa válvula ela vai dosar conforme um set point, né? Então essa válvula proporcional você consegue, né, definir para ela uma determinada abertura, ou seja, um determinado percentual de abertura, né, entre 0 a 100%. E essa abertura ela é controlada através do PID, tá? Então como que vai funcionar? Então vamos lá. Eu cliquei e dei um start no processo aqui, ó. Paf, deu um start no processo. Então o que vai acontecer? Essa válvula vai abrir e vai começar a despejar o líquido aqui no recipiente. Vai começar a cair o líquido. Aqui eu tenho uma balança que vai começar a pesar e eu vou ter um peso mínimo e peso máximo, né? E o que vai acontecer? Dependendo do peso, né? Se ele estiver muito pouco, ele vai abrir mais a válvula para ter uma vazão maior, ou seja, descer mais líquido. E conforme esse peso for chegando aí, né, no limite pré-estabelecido, o que vai acontecer? Na hora que ele chegar no limite pré-estabelecido, né, estiver entre o peso mínimo e entre o peso máximo, ela vai parar, ou seja, vai cortar o processo, tá?
No entanto, gente, eu coloquei aqui um limite de peso que pode ser que tenha alguma avaria no processo, né? E ela, vamos dizer assim, ela pode sair fora do range, então tem que ter uma rejeição, tá? Então é um sistema de dosamento automático, tá? Então chega um recipiente, dosa a quantidade que vai ser definido, né, aqui no supervisório. Depois que dosou, tá entre o peso mínimo e o peso máximo, liga a esteira, vai embora, próxima peça. E aqui eu tenho um contador, um contador, né, de quantos produtos passaram por esse processo, ok? Nesse processinho aqui eu tenho alarmes, né, tenho tela de parametrização, tenho tela inicial, ok? Aqui, gente, eu também quero que essas telas aqui, que seriam a tela de parametrização do processo, né? Eu acabei esquecendo de colocar aqui. A tela de parametrização do processo, gente, ela tem proteção por senha, tá? Então tem que ter um usuário aí de engenharia para poder acessar, tá? Vou deixar vermelho aqui. Ela tem tem que ter um usuário de engenharia, tá? Inclusive aqui, ó, é a tela parametrização de processo, ó. Vou deixar aqui, ó. Vou até colocar aqui em vermelho para vocês, ó. Tem que ter senha, ou seja, essa tela de parametrização é necessário realizar autenticação aqui para poder acessar ela, tá? Ó, então o sistema funciona assim. Meu Deus do céu, professor, e o PID? Gente, isso aí quem vai se encarregar é o CLP, tá? É o CLP que tem que se preocupar com o PID. O que vocês vão fazer? Então vamos lá. Explicado o processo, vocês vão criar uma tela inicial, né, logo da FAEX, né, o título, data e hora, alarmes online, vou explicar para vocês depois o que seriam esses alarmes aqui. 3 botões de navegação, que é o processo principal, que é essa tela aqui, tá? Eu tenho o botão de navegação para a tela de parametrização de processo, que é protegido por senha, ou seja, essa tela aqui é só da engenharia, ok? E eu tenho uma tela de gráfico de tendência, nós vamos visualizar daqui a pouquinho, tá? Então vamos lá. Tela de parametrização. O que o usuário vai definir? Ele vai definir o peso limite superior e inferior. O que ele definir aqui nesses dois set points, pessoal, vai ter que aparecer aqui nesses dois displays, tá? Não, vocês não tem que se preocupar com como que esse peso vai trabalhar, limite inferior, superior, porque quem vai fazer isso aí é o CLP, entendeu? Vocês vão construir a interface gráfica aqui através do supervisório. Então toda essa parte de cálculo, toda essa parte de lógica, você não tem que se preocupar, tá bom? Você só tem que se preocupar em desenhar um processo, né, que o operador consiga trabalhar com esse processo, né? Então ele vai setar aqui peso mínimo e peso máximo, vai aparecer aqui. Tem que setar uma tara, que também é uma outra tag, né? Aqui não precisa aparecer, mas tem que ter essa tag de tara. E aqui, gente, você tem a dosagem do produto. Então o produto é controlado por peso, né? Então, o que acontece? Essa válvula vai abastecer, né, o recipiente baseado no peso atual, né? Então, se tiver muito pouco, ou seja, se o peso tiver baixo, ela vai aumentar a abertura e vai descer mais líquido. Conforme for enchendo e ficando entre o limite superior e inferior, ela vai fechando a válvula, né? Ou seja, de forma gradativa, controlada aí por PID, tá? Então tem que ter um set point, ou seja, set point é o seguinte, ó, tem que ter X de produto, ou seja, tem que ter X de dosagem. Ah, professor, mas eu não posso fazer isso com sensor de vazão? Pode, pessoal, mas não, eu quero complicar aqui, eu quero que vocês façam com balança, tá? Ah, mas eu queria trabalhar com vazão. Não, aqui não é vazão, aqui é medido por peso, tá bom? Então eu tenho um nível mínimo, né? Porque é o seguinte, ó, esse set point do nível mínimo é interessante aqui, gente, né? Porque aqui eu tenho o nível do tanque, certo? Que vai ter que aparecer aqui também. Só que dependendo do nível do tanque, pessoal, vai entrar em alarme, né? Eu vou até colocar, eu coloquei 10% aqui, mas eu vou até mudar. Tem que ser menor do que o nível mínimo, né? Certo? Então esse nível mínimo aqui é um parâmetro que o usuário vai definir. Tá? Então, mas como é que eu vou visualizar aqui o nível do tanque? Vocês vão criar uma tag, e essa tag vai ser mostrada aqui, né? Então, se o valor dessa tag de nível estiver abaixo do nível mínimo, vai entrar um alarme, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Tá? Então, tem que ter um set point aqui para definir esse alarme. Temos que ter o peso de limite superior e inferior,
que vai estar aqui, vai aparecer aqui, e também esse peso de limite inferior e superior, né, ele vai definir também um alarme, porque dependendo do abastecimento do recipiente ali, se porventura ele sair fora, né, ele tentou abastecer, né? Teve uma determinada dosagem, mas ele saiu fora dos parâmetros, mesmo assim, o que vai acontecer? Vai ter que ter uma rejeição do produto. Então essa rejeição tem que acusar um alarme na tela, tá? Por isso que tem que ter esse peso mínimo e peso máximo tem que ser setado também através de uma tag. E a velocidade da esteira, né, pessoal? Que além de aparecer aqui na tela, né, ela vai ser mandada por um inversor de frequência, tá bom? Mas, neste caso aqui, essa velocidade da esteira, ela vai ser algo que vai ser apenas para mostrar, né? Tem um botão de liga e desliga, né, do processo, então se eu der um start, eu ligo a esteira, enfim, né, eu tenho que mostrar aqui uma tag, né, que vai representar se a esteira está ligada ou não. Tenho aqui também, né, uma tag, e esse cara aqui tem que ser um objeto, né, gente? É animado, porque quando você dá o start, é interessante que esse objeto aqui fique verde, dizendo assim que, vamos sei lá, a válvula está em operação. Então é interessante que você tenha lá, no seu CLP, uma tag, né, que vai representar, olha, a válvula está em operação, ou seja, a válvula está abrindo neste momento. Então aqui fica verde, a válvula está fechada. Então aqui ela fica cinza, né? E o mesmo caso aqui do motor. Então o que vai acontecer? É que essa informação vocês vão ter que simular lá com tag. Então vocês têm que imaginar isso no ladder, né? Então agora a válvula está abrindo e está depositando líquido. Então vocês têm que imaginar que essa tag mandou bit 1, que o CLP mandou bit 1 para essa tag e está dizendo aqui, ó, que a válvula está em operação, tá? E a tela 4, pessoal, eu quero que vocês coloquem uma tag, porque é o seguinte, né? Essa válvula tem um controlador PID controlando ela, né? Então o feedback dessa válvula o set point, né? Ou seja, os dados, vamos dizer assim, a abertura entre 0 a 100%, né? Ou seja, a válvula vai abrir entre 0 a 100%. Essa abertura dela é interessante que apareça aqui, ó, num gráfico de tendência, né? Ou seja, num gráfico online aqui que vai mostrar a curva em PID, tá? Então vocês vão ter uma tag lá que vai ser uma tag do tipo Word que vai simular entre 0 a 100%, vocês podem chamar assim, por exemplo, de tag abertura, pode chamar assim de abertura válvula, né? Ou seja, o quanto que ela está aberta naquele momento. Mas eu sei, professor, você vai saber se a válvula, qual é o percentual que ela está aberta ou não, gente, baseado na corrente, né? Ou seja, você manda um sinal de corrente para a válvula e ela vai abrir proporcionalmente a esse sinal de corrente. Então, o que o CLP vai fazer? Ele vai responder para você com quantos por cento que a válvula está aberta naquele momento. E esse valor vocês vão simular numa tag e vão mostrar aqui, tá? Parte de alarme, gente. Como vai ser a parte de alarmes? Primeiro, vocês vão criar uma tag lá que vai representar uma possível sobrecarga no motor da esteira, tá? Uma tag booleana. Uma outra tag que vai representar um determinado botão de emergência lá na máquina, né? Vocês vão criar só uma tag, não tem nada aqui no supervisório. Imagina que tem um botão de emergência lá no processo, alguém pressiona esse botão, envia bit 1 para essa tag, aí tem que aparecer um alarme, escrito emergência, por exemplo, né? Tem uma tag para peso. Tem que ter uma tag para representar o peso fora da tolerância, né, que vai ser um alarme. Como é que vai ser esse alarme? Se o peso atual, que também vocês vão fazer uma simulação através de uma tag, se ele estiver fora desses dois limites aqui, tem que acusar um alarme aqui no supervisório. E o tanque vazio ou com nível baixo, né? O que seria o tanque vazio com nível baixo, gente? Vejam que aqui eu defini um set point de nível mínimo do tanque. Então, se aquela tag que está representando o nível atual do tanque for menor do que o set point aqui, o que vai acontecer? Tem que acusar um alarme, né? Dizendo que o tanque está vazio ou com nível baixo, tá bom? Então, basicamente isso, gente. E não pode se esquecer, né, que a tela de parametrização aqui é uma tela que é obrigatório, né, login e senha, ou seja, para você poder acessar. É a única tela que vai pedir senha para vocês aqui, as demais podem ter livre acesso, tá? Mas só essa tela 3 aqui que é importante, né, ter login e senha, porque é uma tela de parametrização, tá bom? Bom, gente, é isso. Tá? Se restar mais alguma dúvida aí durante o desenvolvimento, né, quando você estiver desenvolvendo aí o projeto, né, vocês podem entrar em contato, tá ok? Forte abraço!